Voltamos com o programa Melhor da Tarde e hoje vai ser um dia que a gente vai ter aqui no programa a participação de uma advogada que vai dar sempre esclarecimentos sobre previdência social. Na verdade, ela vai tirar dúvidas de você que está em casa, também responder algumas que a gente já tem aqui e vai questioná-la. O nome dela é doutora Rafaela Pinheiro Silva, ela está aqui, muito bem instruída e detentora de conhecimento, que vai estar sempre a cada 15 dias passando informações pra gente. Mas antes de fazer, tudo bem, tudo doutora? Bem, muito obrigada. Antes de fazer qualquer pergunta para você, eu só vou avisar as pessoas que estão em casa que ontem a gente no programa sorteou 2 ingressos para o Parque Beto Carreiro World. E hoje, eu esqueci ontem, né, naquela situação de tudo novo, começo, eu acabei esquecendo de passar para as pessoas quem foram os ganhadores. E hoje eu vou ler aqui o nome da Lourdes Alves, do telefone 3241, final 93, e também a Cristiane, do celular 8432, final 08. Parabéns, é só aproveitar as suas tardes e manhãs também no Parque Beto Carreiro World, viu? Um beijo para vocês. E esses ingressos vocês podem retirar aqui na recepção da TVBR. Eu quero já mandar um beijo para Roseli de São Vicente, que gostou muito do programa, e um beijo para você também. E continue com a gente. Se tiver dúvidas, pode fazer para a doutora, que ela responde. Vamos lá, então, doutora Rafaela. Começando até para as pessoas que estão em casa poderem entender, quais são os benefícios por incapacidade? Quem são essas pessoas que recebem esse benefício? Bom, são 3 os benefícios por incapacidade. A aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença e o auxílio-acidente. As pessoas que recebem esse benefício é complicado explicar tudo junto, né? Por exemplo, a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez tem direito àquela pessoa que está total e definitivamente incapacitada para o trabalho. Quando passar pela perícia do INSS ou pela perícia judicial, quando o INSS nega, indefere esse pedido, a gente entra na justiça. E a gente tem que provar lá na hora da perícia que essa pessoa está fazendo um tratamento, que está acompanhando, está fazendo esse tratamento com o médico, só que essa doença não tem mais cura. Normalmente ela é degenerativa, ela é progressiva. Essas pessoas têm direito à aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença são as pessoas que também estão doentes, podem até estar totalmente doentes ou parcialmente doentes, só que não é para sempre. Elas estão por um período determinado. Normalmente eles dão ou 6 meses, 1 ano, isso judicialmente, né? No INSS... Por exemplo, trazendo assim mais pro caso concreto, né? Eu sofri um acidente e a minha atividade era como um pedreiro. Eu sofri esse acidente e perdi alguns dedos da minha mão. Eu vou me enquadrar como? Isso aí seria, na verdade, a princípio, em auxílio-acidente. Auxílio-doença acidentário, auxílio-doença acidentário. Que tu vais ficar recebendo esse benefício até tu teres condição de retornar ao trabalho. A pessoa teve condição de retornar ao trabalho, só que ficou com uma sequela, ele perdeu os dedos da mão. Então ele tem que entrar com uma outra ação judicial chamada auxílio-acidente, né? Pedindo auxílio-acidente. Essa ação não é processada na Justiça Federal, ela é processada no Fórum da Comarca, na Vara dos Feitos da Fazenda. E isso é uma espécie, esse auxílio-acidente é uma espécie de indenização que a pessoa tem direito por ter ficado com aquela sequela. A pessoa pode voltar a trabalhar. Não fica inválida, na verdade. Diferente do auxílio da aposentadoria por invalidez, que ela não pode mais trabalhar sob nenhuma hipótese, o auxílio-acidente ela pode, ela ficou doente durante um tempo. Cessou o auxílio-doença, ela passa a ter direito, consequentemente, ao auxílio-acidente. Só que o INSS não paga. A pessoa tem que requerer, às vezes ganha lá. Se não, tem que entrar na justiça, tem que procurar um advogado para conseguir. Tá, voltando a falar sobre essa invalidez, né? Qual que é a diferença, a gente falou entre eles, auxílio-doença e o auxílio-acidente. E agora, qual que é a reabilitação profissional disso? O que é a reabilitação profissional? Às vezes acontece, assim, eu vou falar de uma forma bem simples para ver se o pessoal entende lá em casa, né? O que acontece? A reabilitação profissional, ela é uma forma que o INSS utiliza para tentar reabilitar o segurado. O que acontece? Eu chego lá na Justiça Federal, entro com uma ação pedindo aposentadoria ou um auxílio-doença. O médico do juiz, o médico perito judicial diz, não, olha,
O teu cliente, na verdade, ele tem que ir para uma reabilitação profissional. Geralmente, quem é que vai para reabilitação profissional? A pessoa que tá doente realmente, tá? Não pode mais exercer aquela atividade que ela exerce. Normalmente isso acontece com quem? Com a empregada doméstica, o pedreiro, as pessoas que têm baixa escolaridade e que só fizeram isso a vida toda, não sabem fazer outra coisa, né? Então, o que acontece? Eles chamam a pessoa no INSS e eles tentam recapacitá-la para o mercado de trabalho. Isso funciona mesmo na prática? Funciona, só que ela demora bastante para eles chamarem a pessoa no INSS. Mas eu sempre digo para todos os meus clientes, quanto mais demorar, melhor para vocês. Porque daí vocês estão recebendo auxílio-doença enquanto isso. Normalmente eles voltam a estudar ou fazem cursos do Senai. É tudo, na verdade, mantido pela Previdência Social, tá? Pelo INSS. O custo disso é, na verdade, o governo que passa. Que paga. Ai, eu não sabia disso, é bem bacana. Bom, deixa eu avisar as pessoas que estão em casa, se quiserem fazer perguntas à doutora relacionadas à Previdência Social, você pode ligar para o telefone 3249-9100, tá? É só ligar, ali na recepção eles vão pegar, fazer um bilhetinho como esse que a gente acabou de receber e a gente vai passar a pergunta à doutora. Acho que eu já vou passar aqui a pergunta. A Anitta é o nome dela. Ela fala assim: eu nunca contribuí pelo INSS, mas ela é sócia de um comércio do marido. Será que ela pode se aposentar? Ela já tem, isso já faz 7 anos, que ela é sócia do marido, bem provável, né? E ela tem 63 anos. Na verdade, o que a gente precisa, independente dela ser uma contribuinte facultativa, empregado, ou ela ser a dona da empresa, como é o caso dela, ela é ser sócia da empresa, se ela contribui todos esses anos, que certamente ela contribui, através de um contador, geralmente é o contador que faz essa parte nesses casos, ela tem sim direito a se aposentar. Só que não basta, dona Anitta, que a senhora tenha os 60, no caso a mulher é 60 anos. Além da idade, que são os 60 anos, a senhora tem que ter obrigatoriamente 15 anos de tempo de contribuição. Eu acho que é aí que as pessoas se confundem um pouco, porque o governo anuncia, né? Olha, a lei estabelece que a mulher com 65 anos, 60, e o homem 60 anos ela pode se aposentar e o homem com 65. Porém, quando a pessoa completou a idade, vai lá no INSS... Eles querem se aposentar. Eles querem se aposentar, mas o governo deixou muito claro que ele deveria ter contribuído no mínimo os últimos 15 anos. A lei ela é muito, na verdade, não necessariamente os últimos 15 anos. O que a lei diz? Não precisa ser que, tu não precisas ter 15 anos contínuos de pagamento, de contribuição. O que tu precisas é fechar 15 anos. Pode ter 10 anos lá em 80 e pouco, 90, e agora fechou os 5 anos. Já tem direito, cumpriu com os dois requisitos, que é a idade e essa carência de 15 contribuições, tu já pode sim contribuir. Inclusive, ontem à tarde eu estava no INSS e uma senhora veio me questionar que era um absurdo. A avó dela com 85 anos ainda não se aposentou, como podia? Na hora já me veio à cabeça, a sua avó já contribuiu? Não, nunca contribuiu. Eu falei, então ela nunca vai se aposentar. O caso da avó dessa moça, eu até sugeri que ela solicitasse no próprio INSS um benefício de prestação continuada, sabe? Sim. Que é para pessoa portadora de deficiência ou idosa. Eu até já falei desse benefício aqui, porque se enquadraria perfeitamente no caso dessa senhora em especial. Agora, a dona Anitta, ela precisa ter os 15 anos de tempo de contribuição. Só até respondendo a dona Anitta, porque ela também tem que perguntar para o contador da empresa para ver se ele paga o INSS. Porque não adianta só ter a empresa, né? A empresa paga os seus tributos, mas ela não está inserida. Exatamente. Assim, o que acontece? Eu já tive alguns casos da pessoa ter uma surpresa. Repassa todo mês, não estou dizendo que é o seu caso, dona Anitta, pelo amor de Deus, mas acontece da pessoa repassar o dinheiro para o contador e larga na mão do contador. Quando vai efetivamente precisar, depois não sei quantos anos, não tem contribuições necessárias, as contribuições não eram repassadas para o INSS. Já aproveitando aqui a deixa da dona Anitta, aproveitar, né? Ela na verdade tem 63 anos, né? Ela não contribuiu com a Previdência. Ela já cumpriu com o primeiro requisito, que é a idade. Agora só falta os 15 anos. Isso. Por exemplo, se ela contribuiu, eu até entrei nela para falar da questão do valor que ela vai se aposentar. Ela contribuiu 15 anos, com um salário mínimo, né? A margem de um valor de um salário mínimo, como se ela ganhasse aquilo por mês.
Essa média, existe uma oscilação? Eu contribuí tanto, vai ser feito uma média desse valor? Existe. Ou seriam os últimos anos? Não, que existia isso, existia isso, era assim antigamente. O que acontece? No caso da dona Anitta, se ela, um exemplo, ela contribuísse com um salário mínimo todo o período, certamente ela vai ganhar um salário mínimo. Agora, como é que é feito o cálculo? As pessoas se confundem e falam assim, poxa, doutora, eu trabalhava, hoje em dia eu pago o teto, como é que eu posso hoje estar ganhando R$2.000 e não os 4.000 que é o teto? Mas é que tu não pode levar em consideração teus últimos anos de trabalho, não é mais assim que funciona. Tu tens que pegar todos os... O INSS pega um advogado que saiba fazer o cálculo, o que a gente faz? Pega todos os salários de contribuição do segurado, desde julho de 1994 até os dias atuais. Dessas contribuições... 94. Julho de 94. Dessas contribuições, a gente descarta as 20% menores contribuições, joga fora. Elas não valem para o cálculo, valem somente para o tempo de contribuição. E faz-se uma média em cima delas. Para o auxílio-doença, é 91%. A gente aplica o coeficiente de 91%, para ver qual será o valor do benefício. No caso da aposentadoria, vamos dizer que fosse uma aposentadoria por invalidez, seria 100% do salário de benefício. Por isso que, normalmente, as pessoas, se tiver alguém do INSS vendo falar isso, não vai gostar muito do que eu vou dizer, mas é verdade. Eles deixam a pessoa, às vezes, 10 anos em benefício, 9 anos em benefício. Isso é uma barbaridade. Né? E por que eles fazem isso? Porque a pessoa hoje recebendo auxílio-doença, ela está recebendo 91%. A partir do momento que ela se aposenta, ela passa a se aposentar com 100%. Isso já tem um acréscimo de 9% no valor do benefício dela. Então é por isso que acaba sendo muito conveniente, né? Essas pessoas que já estão há muito tempo recebendo benefício, tem que entrar na justiça, porque... Convém entrar judicialmente para poder, querendo ou não, todo mês, praticamente 10%, né? 9% é um bom valor. Sim. Bom, a gente tem aqui um questionamento que fala, que dá uma ideia, né? Um segurado que é concomitante, ele é um digitador, né? Ele trabalha como digitador na parte da manhã e na parte da tarde ele é professor, né? Ele tem duas atividades. Por exemplo, deu uma situação que ele não perdeu a voz e não pode mais dar aula. Aí, como é que fica o procedimento? Ele vai receber auxílio-doença ou não? Receber auxílio-doença? Ele consegue isso ou não, porque ele tem uma outra atividade para ter renda? Entendi. Não, ele recebe sim. O que acontece? Quando o segurado ele exerce mais de uma profissão abrangida pela Previdência Social, ele tem sim direito a, por exemplo, se ele era professor e estava com calos nas cordas vocais ou ele ficou sem voz, né? Ele realmente não pode mais exercer aquela atividade, mas ele consegue exercer a atividade de digitador. Então, ele tem sim direito a requerer, a pleitear no INSS administrativamente, primeiro, o benefício de auxílio-doença para aquela profissão de professor. Eles concedem isso? Concedem, está na lei e se não concederem, tem que entrar na justiça, né? Mas eles têm que conceder porque está na lei, se for provado realmente que ele está nessa situação. Agora, o que tem que cuidar é que o INSS ele tem que estar a par dessa situação. A pessoa a perícia médica do INSS tem que saber que essa pessoa exerce duas profissões, para justamente depois não dar problema numa ação judicial. Então é sempre importante informar a Previdência Social que tu exerces tanto a tua profissão de professor, nesse caso, como a de digitador. Tá, porque na verdade existem algumas pessoas que elas são inválidas, né? Elas não podem trabalhar por conta de decorrência de algum acidente e de fato a gente sabe que não pode, mas elas continuam trabalhando. Não seria o caso dessa pessoa, porque ela continuaria trabalhando, mas estaria recebendo auxílio-doença? Não seria, porque ele exerce uma outra atividade concomitante. Porque se a aposentadoria por invalidez, sim. Se tu estás aposentado por invalidez, é porque tu não pode trabalhar de jeito nenhum. Tu estás incapaz para toda e qualquer atividade. Então tu não podes, eu estou incapaz para ser diarista, para ser doméstica, mas eu posso trabalhar com costura. Então tu não tens que receber auxílio-doença, tu vai receber uma aposentadoria por invalidez, tu vai receber um auxílio-doença, de regra nem auxílio-doença. Eles fazem uma fiscalização sobre isso, assim? Fazem. De verificar, fazem. Por que eles fazem? Porque o 135 da Previdência Social, ele é justamente até para denúncias, tanto para agendamento de horário quanto para denúncia. Por exemplo, eu sei que tu és aposentada por invalidez ou que estás recebendo auxílio-doença. Tem gente, por incrível que pareça, tem gente que realmente cuida do vizinho.
Tá de olho? Tá certo. Então o que acontece? Sabe que o vizinho está aposentado, vai lá, liga para 135 e faz a denúncia, claro. E de qualquer forma não é errado, porque querendo ou não, essa contribuição é uma forma que a gente contribui, né? Todo mês, quando você tem descontado da sua folha aquele valorzinho. Quem está fazendo errado não é o vizinho que está cuidando, é quem está recebendo o benefício, quem tá recebendo podendo trabalhar. Benefício, com certeza. Que é errado, de qualquer forma. A gente não sabe qual que é cada caso, é um caso, mas de qualquer forma, se você pode trabalhar e recebe benefício, alguma irregularidade aí tem, né? Via de regra é isso mesmo. Bom, deixa eu perguntar aqui pra ti. E essa aposentadoria por invalidez, ela é definitiva? Não, ela não é definitiva. Eu tenho um cliente meu em específico, na verdade não foi uma aposentadoria, foi um auxílio-doença. Eu consegui para ele, eu acho que foi 1 ano. Deu 3 meses, ele conseguiu um outro emprego, que ele falou, doutora, esse aí eu acho que eu posso trabalhar. O que eu fiz? Peguei uma declaração dele, dizendo que ele realmente estava apto para trabalhar, que estava desistindo daquele benefício que eu consegui para ele, e hoje ele trabalha. Essa é a atitude certa de se tomar. Ou a própria pessoa vai lá e comunica a Previdência Social. Sim. No caso da aposentadoria, normalmente a gente pede uma perícia médica lá no INSS para provar que realmente, olha, eu estou bem, não quero mais trabalhar, não preciso mais da minha aposentadoria porque eu vou retornar ao trabalho. Ou uma declaração como a gente costuma fazer também é o suficiente. Então, a Tânia, vamos às perguntas aqui. A Tânia, ela trabalha há mais de 15 anos de merendeira. Tem mais de 15 anos de contribuição. Ela pode parar de trabalhar? Na verdade, eu tenho que saber qual é a idade da Tânia. Poder parar de trabalhar? Pode. Hoje, na verdade, Tânia, se tu pretendes ter uma aposentadoria por idade, tu pode parar de trabalhar, só esperar chegar aos teus 60 anos. Agora, e contribuindo, né? Na verdade, não, porque ela já tem uns 15 anos de tempo de contribuição. Se ela disser que já tem uns 15 anos, né? Ah, ela pode parar de trabalhar? Ela pode simplesmente esperar os 60 anos dela chegar. Ah, porque então, na verdade, só para até entender a pergunta dela, ela contribuiu 15 anos, né? E agora ela quer saber se ela já pode parar de contribuir ou parar de trabalhar. Na verdade, ela pode optar por parar de contribuir e continuar trabalhando, porque o tempo de serviço dela... Na verdade, parar de contribuir e continuar trabalhando em tese, porque se ela é empregada, ela é contribuinte obrigatória. Né? Mas ela é uma profissional autônoma, que ela sempre contribui para não perder, ela pode. Ela pode, mas normalmente eu não aconselho que seja feito isso, porque se a Tânia, né? Vamos dizer, Tânia, que tu sofres um acidente, tu estás desempregada, parasses de contribuir, ou parasses de pagar o carnê. Daqui a um tempo tu sofres um acidente, acontece alguma coisa contigo, tu não vais ter mais a qualidade de segurada? Sem a qualidade de segurada, e tu ficas inválida. Vamos dizer que por uma eventualidade aí ela fica inválida. Isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Não, né? Então a gente tem que ser previdente. A Previdência Social é justamente isso, é antever o futuro. E se ela fica incapacitada e não tem contribuições recentes, o que vai acontecer? A Tânia não vai ter direito à aposentadoria por invalidez e muito menos a um auxílio-doença e muito menos uma aposentadoria por invalidez. Porque não adianta a pessoa ter 15 anos de contribuição, mas aí no momento que sofreu, ela tem que ter uma carência para ela... Ela, na verdade, por exemplo, a Tânia, o que ela teria que fazer? Se ela quer parar de trabalhar, ela parou de trabalhar, a partir do momento que ela quer readquirir a qualidade de segurada dela, basta que ela tenha 1/3 das contribuições. No caso, 4 contribuições, que ela volte a contribuir mais 4 meses. Só que ela não pode ter uma doença antes de voltar a contribuir. Ela não pode sofrer um acidente e depois começar a contribuir, porque aí ela não tem a qualidade de segurada e não faz usar o benefício. E que na verdade então vale a pena, até porque é uma precaução, Isso né? mesmo. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui da Miriam. Ela fala assim, que ela paga a Previdência há 5 anos. E ela pergunta, na verdade, se ela pode se aposentar. Por quê? Porque ela não pode mais trabalhar por causa de uma doença. O que ela pode fazer? A primeira coisa que ela... É Vânia, né? É Miriam. Há 5 anos que ela trabalha. Ela, na verdade, é 5 anos que ela contribuiu com a Previdência. Pode sim. O que a Miriam pode fazer? É procurar uma agência, ela certamente está fazendo um tratamento. O que ela tem que fazer? Tem que procurar uma agência da Previdência Social ou agendar pelo telefone 135, que é o telefone da Previdência Social, pedir um agendamento de uma perícia e passar por essa perícia médica, né? Tentando ou um auxílio-doença, ou até eles normalmente não gostam de marcar aposentadoria lá direto e falar que não, tem que passar por auxílio-doença antes. Isso não é verdade.
Tu pode sim requerer direto a aposentadoria. A lei não diz que ela tem que ser precedida de um auxílio-doença. Mas vamos dizer que tu vai pedir um auxílio-doença, Miriam, lá no INSS, e eles te deem, muito bem. Tu pode procurar um advogado da tua confiança para imediatamente entrar com uma ação, mesmo tu recebendo mês a mês ali, não te impede de ajuizar uma ação na justiça, pedindo a conversão desse benefício que eles deram para ela em aposentadoria por invalidez. E se eles não derem, ela pega a carta de indeferimento, procura um advogado da confiança dela e, da mesma forma, ajuiza uma ação. Lembrando que essa doença, não adianta, ela vai levar no INSS atestados médicos, mas eles vão ter que fazer uma perícia deles. Tem que passar pela perícia deles, obrigatoriamente. Então, tá, explicado para a Miriam. Bom, a Márcia também, ela fala assim, que ela está encostada há 4 anos. Se tem direito ao PIS? Na verdade, Márcia, o que acontece? O PIS e o FGTS, eles são liberados quando tu te aposentas por invalidez. Quando tu te aposentas. A grande parte dos meus clientes é a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, mas doenças incapacitantes, né? A gente faz os outros tipos de aposentadoria também, claro. Mas para a liberação do PIS e do FGTS, tu tens que estar aposentada. Tem que estar aposentada para a liberação. Bom, a gente tem aqui alguns recadinhos de agradecimento, diz a Ana, aqui do bairro São João, ela parabeniza pelo programa, deseja sucesso. A Juliana São Vicente, ela diz que o programa está ótimo, e a Tânia, a gente já respondeu o questionamento dela. Bom, muitas perguntas, viu, doutora? As pessoas têm muitas dúvidas. Aqui a gente já respondeu sobre a aposentadoria. Bom, aqui tem um questionamento. Será que é verdade que o aposentado por invalidez pode contar com um acréscimo de 25% do valor de sua aposentadoria se necessitar de algum auxílio permanente de outra pessoa? É verdade, sim. O anexo 1 do decreto 3.048 de 99, ele elenca, ele traz um rol de doenças. Esse rol, até deixa eu só dizer, por exemplo, as pessoas que têm cegueira total são aposentadas por invalidez e são cegas totalmente, ou têm paralisia de ambas as mãos vamos dizer, dos 4 membros, né, das mãos e das pernas. Essas pessoas, elas têm direito a esse acréscimo de 25%, sim. Inclusive, se elas receberem o teto, todo mundo pensa, poxa, mas ele já recebe o teto da Previdência, ninguém pode receber mais do que o teto, esses 4 mil, né? Então, ninguém pode receber mais do que o teto, ele vai ter direito a esse acréscimo? Sim, ele tem direito a esse acréscimo. 25%. Isso, só que essa lista, ela não é exaustiva. Não necessariamente só essas doenças que estão especificadas ali, tá? Tem algumas outras doenças que, bem fundamentada, bem pedido, a gente consegue. Tá, e alguns exemplos dessas doenças, assim? Isso que eu falei agora, por exemplo, a pessoa que é cega totalmente, o portador do vírus do HIV, não basta ser portador do vírus do HIV, né? Mas assim, o portador do vírus que tem alguma doença oportunista, que precise de um acompanhamento constante, vai muito da fundamentação do advogado, a perda de 9 dedos da mão, do pé, e a paralisia de 4 membros, tudo isso. E esse aumento, né? Ele é devido até quando? É devido até a pessoa necessitar do acompanhamento constante. Isso normalmente perdura a vida inteira. Perdura até a morte. E esse acréscimo, é bom deixar bem claro que ele não fica inserido, na verdade ele não vem junto com a pensão por morte. Se essa pessoa vem a morrer e ela recebe o teto, vamos dizer, como aposentadoria por invalidez, ela não vai passar ainda esse acréscimo de 25% para o pensionista dela. Isso não vai acontecer, vai só o valor do benefício. Só o valor do benefício. Porque esse valor, na verdade, esse acréscimo é para ela. Para que ela possa manter, vamos dizer assim, uma pessoa cuidando dela. Os cuidados. Isso é muito bacana, eu não sabia, realmente eu não tinha conhecimento que a pessoa, determinadas doenças, na verdade, então às vezes ela nem sabe disso, porque às vezes o próprio INSS muita gente não sabe. Não informa isso, então cabe a ela procurar um advogado da confiança dela, né, e buscar essas orientações e requerer isso de uma forma com a Previdência ou até judicialmente. Isso mesmo. Bom, doutora, tem muitas perguntas aqui pra gente fazer ainda, mas a gente vai pedir um apoio cultural. Eu creio que a gente vai voltar numa nova oportunidade para poder estar esclarecendo mais algumas dúvidas para as pessoas que estão em casa, nos assistindo. E é claro, foi um prazer ter a doutora aqui. Foi um prazer. E para você que está em casa, a gente vai manter uma rede social aqui com o programa para você poder estar encaminhando, a gente vai informar isso na sequência,
para você estar podendo encaminhar os seus questionamentos. E daqui 15 dias, quando a doutora Rafaela voltar, você vai poder, a gente vai repassar a ela, e você vai poder ter as suas dúvidas sanadas aqui no programa. Vamos para um breve intervalo e na sequência a gente volta.